Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, né? Não vemos a hora assim de poder estar junto, né, novamente, mas o desejo que eu tenho é que vocês todos estejam desfrutando de saúde, de um bem-estar, que vimos esse momento de isolamento, né, social, desfrutando da companhia, na harmonia, no amor. E é bom estar junto com a família, tirar um momentinho para pensar, para refletir, para ler um livro, para estudar. É muito bom. E nós estamos aqui para dar um início, né, dentro do segundo bimestre, que tem um tema fantástico para nós, assim, que é a geografia dos fluxos e globalização. Então, essa palavrinha aí é uma palavra muito legal para a gente pensar, né, no que é realmente globalização, a finalidade, se vê inserido dentro desse contexto da globalização, o que ela tem afetado na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, na nossa cultura, na nossa forma de vestir, de pensar. Né? Então, é dentro desse conceito assim que a gente quer trabalhar, dentro dessa palavra. Então, eu vou iniciar com uma série de vídeos, né, pegando hoje uma introdução apenas sobre os fluxos, a geografia dos fluxos e globalização. Né? Então vamos lá. O objetivo, vou colocar aqui os objetivos, né? Mas hoje a gente vai trabalhar quase que dois apenas dele. Né? É identificar e caracterizar os principais elementos que compõem o cenário globalizado atual. Então, a gente tem esse objetivo de identificar, né, e caracterizar os principais elementos que compõem o cenário da globalização atual e relacionar o fenômeno da globalização com o processo da expansão marítima comercial iniciando entre os séculos XV e XVI, né, e compreender o sistema das redes no mundo como componente do cenário físico, cultural e econômico da globalização. Então esse, a princípio, é o nosso objetivo, né, desse início dessa aula. É um tema legal, eu creio que a gente vai desenvolver muito bem aí, interagindo com vocês. A gente não vê a hora de estar mais próximo em sala de aula, mas vamos lá, vamos desenvolver aqui o nosso estudo. E aí eu coloquei esse slide de início, para a gente analisar um pouquinho e ver, né, dentro dessa malha aí de conexões no espaço aéreo, dos aeroportos, né, o fluxo disso, de pessoas, de materiais, né, desse mundo em que a velocidade dos transportes e a comunicação se tornaram assim muito rápidas. Aí você vai ver, eu tive o prazer de estar num aeroporto em Londres, em que a média de 2 minutos entre um avião que sobe e outro que desce. Então o fluxo é muito grande, a velocidade com que as coisas hoje estão vivendo é muito rápido, né? Então é legal a gente parar e olhar, mas será que, né, sempre foi assim? Qual foi o processo, né, que levou nós a desfrutarmos? Como que iniciou? Então é sobre isso que a gente quer que você aí em casa pegue o seu caderno, né, a sua caneta, se você estiver com o livro, para nos acompanhar, para a gente pensar um pouquinho sobre esse fluxo, né, e essa palavra globalização, né, esse mundo globalizado. É legal a gente ficar, né, para, pensa, medita, e até tem no livro aqui, no ponto de partida, parar, né, vai dizer assim que o aeroporto internacional de Dubai, um dos Emirados Árabes Unidos, tornou-se nessas primeiras décadas do século XXI um dos principais pontos de chegada e de partida de passageiro do globo.
Então ele vai fazer ali essas conexões. E aí tem umas perguntas que de repente eu vou mandar para vocês responderem para mim. Vamos caminhando. Então vem a palavra globalização e o conceito, né, em que essa proposta desse bimestre traz para nós. Qual é o conceito aqui que a gente pode definir um pouquinho? Vamos lá, vamos tirar daqui essa... Isso. O termo atribui-se a uma fase do capitalismo marcado por processo de intensa expansão das atividades comerciais e financeiras que caracterizam a internacionalização da economia. Trata-se de um intercâmbio entre economias dos estados e assim como entre suas populações. Então, a primeira coisa que você tem que sublinhar aqui sobre globalização, que é uma fase do capitalismo marcado por um processo de intensa expansão das atividades comerciais e financeiras que dão essa característica. Então, sublinha lá que isso aqui é muito importante. Mas vamos pensar um pouquinho sobre globalização. Você já parou um pouco para refletir sobre essa palavra e o que, de repente, essa palavra tem interferido dentro da prática sua, no seu dia a dia, na questão da cultura, do alimento, né? Hoje a gente vai ver que várias cidades elas têm ali McDonald's, várias empresas transnacionais que se instalam hoje para difundir o seu mercado. E você vai ver que então o que é o motor da globalização é a economia, né? Então a proposta dela tem que ser analisada dentro de uma criticidade. Então por isso que eu chamo vocês a pensarem a palavra globalização e o fluxo, né, geográfico com as redes, a finalidade, né, o principal, né, que a gente possa desfrutar da globalização, mas que ela não tire de nós a capacidade da reflexão enquanto indivíduo, tá bom? Por quê? Porque a intencionalidade, né, da globalização não é só fazer as conexões entre as pessoas, né? Então Milton Santos ele vai dizer que essa expressão, para ser vendida, essa palavra, ela aparece para nós como uma questão de uma fábula, né? Mas ele vai chamar que essa globalização ela tem ali uma característica perversa também. Então ele até escreve, né, por uma outra globalização. Então reflita, eu vou pedir para vocês aí nas futuras aulas para nós, de repente, fazer uma pesquisa sobre esse livro do Milton Santos, né, falando sobre globalização. Se vocês quiserem já ir buscando informação e estudando isso, é muito legal, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, hoje, a gente vai trabalhar essa questão da formação do mundo globalizado, né? Como que ele teve seu início, né? Como nós colocamos o primeiro slide ali. Será que sempre foi assim? Não, ele teve um início. E como que começou? Então, aqui nós temos o planisfério de Mercator. Ele vai marcar, né, com esse planisfério um início da globalização, né, onde muitos estudiosos sugerem que as grandes navegações representaram um primeiro passo no processo da globalização. Então, esse momento histórico foi marcado pelo início da formação desse mundo globalizado, né? Nos séculos XV e no século XVI, o início da expansão capitalista originada na Europa. Esse processo desenvolveu por meio da conquista dos mares, das riquezas naturais e sua costa e seus povos. Então você vai ver que essa
primeira, né, ação, vamos colocar assim, na formação deste mundo globalizado, ele tem um objetivo específico, que é de extensão territorial em busca da exploração das matérias-primas, e com certeza, e também, né, do seu povo. Fortalecer os Estados nacionais europeus, era o objetivo, e definiam os domínios ultramarinos, bem como suas fronteiras. Então, esse primeiro início, ele é marcado historicamente dentro desse processo. Agora, já o atual processo de integração global, ao contrário, amplia os mercados regionais de extensões quase continentais, enfraquecendo a importância das fronteiras dos estados e das barreiras alfandegárias entre eles. Então, a proposta atual, ela é outra, né? Ela já não é de delimitar os seus espaços e construir, né? Quase que contraditório também o que eu estou falando aqui, mas é intencionalidade, né? Você vai ver que a globalização e a formação, ela tem a proposta de romper as barreiras, né? Fazer as conexões. Mas se você vê, né, o presidente Trump, ele foi eleito dentro de uma proposta de construir um muro. Então, é por isso que a gente sempre trabalha aqui vários conceitos, mas buscando em vocês a criticidade, né? Como um cidadão que tem a capacidade de fazer a reflexão com as propostas que a gente está vivenciando no mundo globalizado, tá bom? Então, você vai ver, e é bom você sublinhar essas duas diferenças de tempo, né? A intencionalidade de cada uma que vão ser ali antagônicas. Vamos lá. O mundo em rede, né? Então, hoje, como você viu a imagem de início, parece ali uma teia, né, de aranha, as redes, né, que vão fazer essa conexão dentro do fluxo, que é um movimento, nós vivemos num mundo do movimento, né, e as redes elas que vão proporcionar, né, essa difusão muito grande da velocidade do transporte, né, e da comunicação. Então, o conceito de rede, né, vamos analisar aqui. Uma rede é um sistema integrado caracterizado pelas conexões e pelos fluxos entre os elementos que a compõem. Então, uma rede é um sistema integrado caracterizado pelas conexões e pelos fluxos entre os elementos que a compõem. Então, esse é o conceito de rede que nós estamos trabalhando, né? A questão das conexões, dos fluxos, isso são linguagem da globalização, integração. Você vai ouvir muito isso. Então, há dois tipos de rede, né? As redes virtuais, como o sistema de conexões de operadores de telefone, e as físicas, como as dos traçados de vias de transporte e suas integrações, além das redes técnicas, como as de transportes, e técnicas científicas, comunicação digital, elaborado pelo ser humano. Então, essa rede técnica que é produzida pelo próprio ser humano. E existe também as físicas, né, aqui. Há redes naturais, né, como as hidrográficas, que são compostas de rios. Então, você vai ver que o transporte vai ser o veículo que vai difundir, né, a velocidade à medida que as revoluções industriais elas vão acontecendo, né, no século XVIII, você vai ver que a velocidade ela vai aumentando desse transporte, e aí que a tecnologia ela vai fazer com que a difusão e esse mundo globalizado ele
seja uma realidade para nós hoje. Hoje você pode, através das mídias, né, das redes, em tempo real, você, né, ouvir notícia, do mundo todo. Né? Você está conectado, vamos colocar assim. Então, vamos prosseguir. Então, não tem como você falar em transporte sem falar em velocidade, né, dos usuários. Então, a proposta da globalização, que está vinculado muito, né, com o capitalismo, vamos colocar assim, ele tem os seus meios para difundir. Então, a velocidade com que os usuários hoje, né, são atingidos pelo sistema de comunicação é cada vez maior. Mas antes aqui, eu gostaria de também deixar um pouquinho claro para você, né, ele se inicia então, né, nas fases, né, onde inicia essa forma do mundo globalizado nas grandes navegações, né, as descobertas marítimas, a Revolução Industrial, e também no século XVIII a XX a Segunda Guerra Mundial, né, que ela vai cooperar bastante desse sentido. E aí você vai ver que dentro da guerra, ali onde a guerra chamada Guerra Fria, onde cai o muro de Berlim, ali vence, né, ali o capitalismo, o mundo liberal, pensamento hegemônico do mundo, ele se torna dentro desse movimento mesmo do fluxo do capital, da economia. Então isso também cooperou bastante. Aí a nova ordem mundial, né, o domínio do capital no mundo. Isso foi, assim, uma forma de acender, vamos dizer assim, esse fluxo para que esse mundo globalizado que nós estamos hoje inserido. Então a velocidade com que os usuários são atingidos é muito grande. Então você vai ver aqui nesse exemplo que a gente colocou que para atingir ali um tempo, né, de 50 milhões de usuários, você usando o rádio como mecanismo levaria 38 anos. E aí você vai ver que se você usa a televisão, 13 anos para você atingir 50 milhões de usuários. E aí quando chega, né, a revolução da tecnologia, o quanto que vai diminuir, né, o tempo. 4 anos apenas para você atingir 50 milhões de usuários. Quando chega então às mídias sociais, né, o Facebook, você vai ver que 9 meses, né, 100 milhões de usuários. Então é nesse mundo, né, do fluxo, do movimento, da velocidade do transporte que a gente está inserido e está vivendo. E que essa aula aqui ela sirva também para você pensar um pouquinho, né? Será que de repente a gente está vivenciando esse fluxo, esse movimento e está perdendo a nossa capacidade da reflexão? É bom, eu gosto sempre dentro da aula trazer para o nosso dia a dia, porque a intencionalidade, né, da globalização é a economia. E a intencionalidade da economia é fazer de cada um de nós consumidores, né? Seja de tudo, vai fazer essa difusão cultural, social, econômica e política. Ela tem, né, ação dentro dessas áreas, né? Então, os países desenvolvidos eles vão implantar realmente sua cultura dentro do país que não tem tanta, né, desenvoltura assim, né? Tenta movimentação e capacidade de produção. Então, eles sempre vão impor sobre o país subdesenvolvido uma forma cultural. Então, hoje você está comendo o que o americano come, você está assistindo o que, de repente, o europeu nas séries. Então, é esse mundo de fluxo de rede que nós estamos inseridos e a velocidade com que isso está dando é muito legal a gente estudar sobre isso. Aí vamos
vamos aqui finalizar o nosso vídeo de hoje com essa interrogação ali. O mundo encolheu? Então, a velocidade fez com que o mundo encolhesse? E a gente vai então finalizar analisando esse último slide aqui de hoje, né? Então, no século XVI, né, o século XIX, a velocidade das carruagens, né? Então, o veículo de comunicação era as carruagens, o deslocamento, né, que usavam. E os barcos a vela, era física, né? Então, qual era a velocidade? 16 km por hora. E era a velocidade do deslocamento, né, que os transportes ofereciam na época. Mas você vai ver que vem a Revolução Industrial, né, a vapor, e aí o processo da velocidade dele começa a mudar, né? Ele vai interferir na vida do ser humano. E aí no século XIX ao século XX, a velocidade das locomotivas a vapor já começam a passar de 100 km por hora. Ali. E os barcos a vapor, 57 km por hora. Então as ferrovias elas já vão oferecer uma proposta de conexão, né, de transferência de mercadoria, e obviamente vai fazer essas ligações de interesse econômicos entre as fronteiras. E aí, no século XX, você vai ver que já aparecem os aviões e a propulsão da velocidade de 480 a 640 km por hora. E aí, no século XX, XXI, jatos de passeio já vai para 800 a 1.100 km por hora. Então, a velocidade com que hoje a gente está vivendo, né, as coisas e o deslocamento, né, do local para o global é muito rápido. Então, eu deixo aqui essa introdução da nossa aula nesse segundo bimestre, e que eu vejo que é uma proposta muito legal para nós meditar e estudar. E então o que eu quero que você deixe, né, ali sublinhado, que não tem como nós pensarmos na formação desse mundo globalizado sem a evolução dos transportes e os meios de comunicações. Então é isso, quero que vocês deixem registrado. Tenham um ótimo estudo. Eu quero que vocês, se vocês têm posse aí do livro, então essa primeira introdução dessa série que eu vou reproduzir de vídeo, ela foi então da página 4 até a página 8 do nosso livro didático, tá bom? E aí as atividades eu vou propor na plataforma para vocês. Um abraço a todos vocês, tenham uma ótima semana e eu não vejo a hora de a gente estar junto novamente, tá bom? Aqui.